Boa tarde. Hoje, dia 1º de abril de 2020, 16 horas e 26 minutos. Estou acompanhado do secretário de Saúde de Muriaé, Dr. Paulo César. Estou acompanhado do Dr. Daniel Lissi, nosso infectologista, que vem dando todo o suporte a assuntos relacionados ao coronavírus em Muriaé. Na data de hoje, recebemos o resultado de 6 exames que foram coletados em nossa cidade. Importante dizer que nós temos compromisso com a transparência, temos compromisso com a publicidade. Esse compromisso, ele reforça a credibilidade da Prefeitura de Muriaé através da Secretaria de Saúde para manter você informado de primeira mão e com informações oficiais. Eu digo isso para que você, por favor, dê atenção, para que você confie apenas em informações enviadas por este comitê e por boletins emitidos pelo setor de comunicação da Prefeitura de Muriaé. Boletins esses que são fundamentados em pareceres técnicos dos setores que estão responsáveis por acompanhar todo o noticiário do coronavírus em nossa cidade. O nosso objetivo com estas informações é sempre levar para você não só informações, mas acima de tudo, uma pessoa bem informada tem condições também de conter a sua curiosidade e não se permitir ser influenciada por notícias falsas, por fake news e etc. Felizmente, a população de Muriaé vem demonstrando maturidade em relação a isso, ouvindo apenas os órgãos oficiais. Antes de eu passar a palavra para o Dr. Daniel Lissi e para o Dr. Paulo César, informo para vocês que, dentre os 6 resultados de exames que nós recebemos na data de hoje, infelizmente, tivemos a positivação de mais 2 casos em Muriaé. Com isso, Muriaé, então, inteira, totaliza até este momento 3 casos confirmados positivos para o coronavírus. Dr. Daniel vai passar mais algumas informações, Dr. Paulo também, sobre pacientes internados em nossa cidade. Boa tarde, obrigado pela atenção do público. Nós tivemos essa positivação de mais 2 casos, então totalizamos, do ponto de vista de classificação dos casos, 2 casos importados e 1 caso de transmissão local. Casos importados significa quando o indivíduo que foi diagnosticado, ele adquiriu a doença em outro local, em outro município, ou outro estado, ou outra localidade que não seja o município de Muriaé. Okay? E nós temos mais 1 caso local, de transmissão local, que significa quando alguma pessoa que vive no município de Muriaé contrai a doença por uma pessoa que trouxe um caso importado, né, pelo exemplo anterior. Então, isso nos deixa aí, no momento ainda em posição confortável do ponto de vista de doença, porém, pela modificação do padrão de testagem que foi sugerida pelo Ministério, endossada pelo governo, pela Secretaria de Saúde do Estado, apenas os casos
que são classificados como grave e que os pacientes apresentam sintomas críticos da respiração, de dificuldade respiratória. Apenas estes casos estão sendo testados no momento, por orientação do Ministério. Okay? Não é opção do médico, não é opção do município. Nós devemos seguir as orientações que são determinadas tanto pelo Estado quanto pelo governo de Minas Gerais. Dado isso, apenas os pacientes que entram dentro do hospital com quadro agravado são testados e são investigados do ponto de vista de testagem. Então, precisamos manter o foco nas orientações, daquilo que é a orientação do Ministério da Saúde, da OMS e do próprio governo do Estado em relação às últimas declarações do nosso governador, que precisamos manter o isolamento horizontal. Minas Gerais tem tido inicialmente sucesso em conseguir conter a curva, e nós estamos com a curva abaixo do previsto, que é o desejo dos novos números de casos em relação ao tempo que eles vêm surgindo, está com uma previsão, está com um resultado melhor do que uma previsão. Tá? Então, precisamos manter essas orientações e é ainda determinação não só desse comitê, como de instâncias superiores, que a gente mantenha o isolamento horizontal, ou seja, que mantenha o isolamento nas suas casas e permanece a orientação do fique em casa. Dr. Paulo César. Boa tarde a todos. Com relação aos casos suspeitos, a gente permanece com o mesmo número de casos suspeitos, acrescenta-se apenas um paciente que está com a síndrome respiratória aguda no CTI do Hospital São Paulo, mas também não é caso confirmado, é caso suspeito. O que me preocupa muito é que parece que a população está sentindo uma certa tranquilidade. Não é para isso. Eu, inclusive, no caminho para cá, eu pude observar a quantidade de veículos. Aqueles veículos não estão lá sozinhos, foram para lá dirigidos por alguém e com certeza acompanhado por mais alguém. Então eu estou sentindo que está tendo um afrouxamento da população com relação à nossa solicitação do fique em casa. Então a situação é muito grave. Imaginem que estamos com 3 casos positivos, 2 importados e 1 considerado local. Mas isso é muito sério. À medida que isso se alastrar, não temos como assistir toda essa população. Então vamos ficar em casa, vamos atentar para a gravidade da situação. Eu acho que não é momento de se relaxar com absolutamente nada. Muito obrigado. Gostaria de compartilhar com você que na data de ontem, dia 31 de março de 2020, foi emitida uma nota assinada pelo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, onde ele expressa de maneira muito clara e diz assim a nota: neste sentido, o COIS Minas Covid-19 é o comitê correspondente ao Comitê Gestor Extraordinário Covid de Muriaé, desta Secretaria Estadual de Saúde, entende como prudente, neste momento, manter as medidas de restrição de convívio social, ao menos até o dia 13 de abril de 2020, quando o cenário será novamente analisado. Gostaria de reforçar o que já foi dito pelo doutor Daniel Lissi e pelo doutor Paulo César. Os casos vêm crescendo e vêm se confirmando numa velocidade muito acelerada. Era um caso confirmado no domingo, agora são mais 2 confirmados na quarta-feira, apenas 3 dias depois. E como foi dito pelo Dr. Paulo César, nós precisamos ficar em casa para conter esse avanço acelerado,
de casos confirmados em nossa cidade. Qualquer outra informação adicional, nós estaremos comunicando com você com a maior rapidez possível, tendo em vista que transparência e publicidade é uma obrigação, é um compromisso da Prefeitura de Muriaé para com você. Por favor, nos ajude, fique em casa. Tivemos vários comerciantes na data de hoje insistindo em abrir os seus comércios. Atitudes como essa gera um trabalho extra para a Polícia Militar, para o Ministério Público, porque eles acabam tendo que deslocar servidores para lembrar o comércio que é para se manter fechado, enquanto eles poderiam estar cuidando da atividade principal e fim deles, da missão de resguardar pela segurança de toda a população. Nós ainda contamos com o seu apoio. Por favor, mude o seu hábito. Será por poucas semanas. Fique em casa. Muito obrigado.